A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio. Eu quero compartilhar com você uma porção da palavra de Deus que está em Gênesis, no capítulo 6. Nós vamos ler 2 versículos, o 8 e o 9, e depois iremos ler o versículo 1 do capítulo 7. Diz assim a palavra de Deus: Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Versículo 1 do capítulo 7. Disse o Senhor a Noé: Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Esses dois textos, esses dois capítulos, 6 e 7, fala muito claramente acerca da corrupção do gênero humano na época de Noé. O contexto do que nós lemos aqui, o contexto da trajetória de Noé, da importância e o chamado dele, foi justamente no meio desta geração, de uma geração corrompida, de uma geração pervertida, de uma geração violenta. Deus, naquele momento, ele se arrependeu de ter criado o homem, de ter criado todas as coisas em proveito do homem e da mulher. Por que Deus se arrependeu? Porque Deus não criou o homem e a mulher para serem violentos, amantes de si mesmos, egoístas, avarentos. Deus não fez o ser humano para ser pervertido. Naquele momento Deus se arrependeu, porque ele sabia que a finalidade da criação do ser humano não era para a corrupção, não era para a perversão. Deus se arrependeu. A palavra diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem, a mulher e todos os seres viventes da terra. Ele se arrependeu. Porém, existia um homem, uma família, no meio desta geração que eu acabei de citar, uma geração totalmente violenta, totalmente afastada, distanciada de Deus. Existia um homem e uma família que fez toda a diferença e fez com que Deus enxergasse o ápice da sua criação, ou seja, o ser humano, e tudo aquilo que foi criado em benefício do ser humano, os animais, as árvores, o firmamento. Deus enxergou uma solução para este problema. Ele viu em Noé essa pessoa. No meio de toda uma geração tinha um homem e uma família que fez toda a diferença. E fez com que Deus mudasse os seus planos. Passasse a olhar para aquela família, para aquele homem e dizer: a oportunidade de mudança está aí. A oportunidade de alteração, de mentalidade está aí, nesse homem, nessa família. E Deus deu uma missão, Deus deu um grande desafio para Noé. Grandes e importantes desafios Deus dá àqueles que ele enxerga potencial para cumprir uma determinada missão. E a missão de Noé foi construir a arca. Por que Noé achou graça diante de Deus? Noé possuía algumas características que nós lemos aqui. Noé, ele era um homem justo. Ele era reto. Ser justo é ser reto. Andava conforme a justiça. Ele era imparcial. No meio de uma sociedade totalmente corrompida, Noé tinha a característica de ser justo. Outra característica de Noé, que achou graça diante de Deus, é que ele era íntegro. E o que é ser íntegro? Ele era irrepreensível na sua conduta. Não tinha nada que pudesse macular a conduta de Noé. Noé era honesto. Noé era incorruptível. Ele era de reputação ilibada.
Essas características chamaram a atenção de Deus no meio daquela geração. Porém, essas características são características básicas que chamam até hoje a atenção de Deus, mas não é o suficiente. O que realmente fez toda a diferença foi no versículo que nós lemos, é que Noé andava com Deus. No versículo 9 do capítulo 6, no final diz, Noé andava com Deus. Deus conhece o coração. Deus sabia quem era Noé. Noé andava com Deus, Noé era íntimo. Noé era temente a Deus e Noé era obediente. Noé recebeu uma missão e ele só executou a missão devido à sua obediência. Ele fez a arca conforme a orientação de Deus. Os detalhes da construção desta arca, Deus passou diretamente para Noé. As dimensões da porta de entrada, das janelas, dos compartimentos, o que ele iria utilizar para calafetar, tudo ele fez em obediência ao que Deus ordenou. Você vai colocar dentro da arca, Noé, sua família. Você vai colocar macho e fêmea de animais selváticos, domésticos, répteis, etc. Noé fez tudo o que Deus ordenou que fizera. E tem algo interessante. Para que ele obedecesse, ele tinha que ter intimidade. Ele andava com Deus, ele era íntimo de Deus, ele buscava a face de Deus, ele buscava a presença de Deus. E acima de tudo ele era temente, porque ele buscava, ouvia Deus falar, tinha temor que gerava no seu coração a obediência. Então daqui a gente pode tirar um ensinamento importante. A intimidade com Deus, o temor a Deus, gera no nosso coração a obediência a esse mesmo Deus. E foi isso que chamou mais a atenção de Deus. Foi por isso que Noé achou graça diante de Deus e foi escolhido para cumprir essa missão, esse grande desafio, esse importante desafio. Porque Noé andava com Deus. Ser íntegro é importante? É. Ser justo é importante? É. Mas não basta. Deus quer algo mais. Para colocar grandes desafios nas mãos na responsabilidade de homens e mulheres, Deus precisa de muito mais do que ser justo e ser íntegro. Deus quer homens e mulheres que andem com Ele, que sejam íntimos dEle, que busquem a presença dEle, que tenham temor e sejam obedientes àquilo que Ele falar, para fazer, para agir. E eu queria abrir um parênteses para falar da parte que Noé coloca a sua família na arca. Tem um significado espiritual muito importante que eu quero falar aqui com você nesse momento. A arca significa local seguro, local protegido. Diante dos dilúvios da vida, que você coloque a sua família na arca, que você coloque sua família na presença de Deus, que você entre na presença de Deus, que você busque a presença de Deus, porque somente em Jesus, somente no Senhor, nós teremos segurança, nós teremos paz, nós teremos a verdadeira alegria. Os dilúvios vão continuar existindo, as tempestades da vida continuarão existindo, mas se você e a sua casa estiverem na presença de Deus, buscando a face dele, nada vai afetar, porque Deus é a nossa arca, Ele é quem nos protege. Ele que é a nossa segurança emocional, a nossa segurança espiritual, é Ele que nos dá a verdadeira segurança. Que você possa entender isso e se colocar diante de Deus, porque é Ele que vai colocar a segurança verdadeira, não a sensação de segurança, mas a segurança verdadeira, a proteção, a ajuda vai estar contigo. Foi isso que espiritualmente simbolizou a entrada da família de Noé na arca. Foi por isso que Deus deu a Noé esse grande desafio, porque ele era justo, íntegro, mas principalmente andava com Deus. E hoje? Hoje não parece muito diferente.
Quando nós olhamos a sociedade em que vivemos, não só no nosso país, mas como em todo o mundo, nós observamos que a geração está pervertida, uma geração violenta, uma geração amante de si mesma, uma geração que está cada vez mais se afastando de Deus, não quer responsabilidade, não quer acreditar, não quer ter vínculo. Muito pelo contrário, é uma geração que procura sempre ironizar aqueles que buscam a Deus. Essa geração que nós estamos vivendo de filhos contra pais, pais contra filhos, falta de amor, falta de perdão, valores totalmente pervertidos sendo inseridos na sociedade, é o mesmo contexto da época de Noé. E eu tenho certeza que Deus tem grandes desafios, importantes desafios, a dar a todos aqueles que buscam a presença dele para fazer a diferença nesta sociedade corrompida. Deus não vai mais destruir, com um dilúvio a terra, porque ele assim o disse, que não iria destruir com um dilúvio mais. Porém, tem vários desafios que Deus tem preparado para cada um de nós no meio dessa geração perversa. Mas para que você receba esse grande e importante desafio, essa missão nas suas mãos, não basta ser justo e íntegro. Você, nós temos que andar com Deus. Porque desta forma, sim, seremos vitoriosos nos grandes e importantes desafios. Eu não estou aqui, em hipótese alguma, querendo falar para você que os grandes desafios são os desafios que aparecem. São os desafios que, igual o de Noé, que até hoje nós reconhecemos e conseguimos estudar, conseguimos refletir em cima desse grande desafio. Mas o grande desafio, ele para Deus, tem uma outra conotação. Tem desafios que aos olhos humanos são pequenininhos, mas diante de Deus são grandes desafios, que Deus vai colocar nas mãos daqueles que estiverem dispostos, daqueles que são justos e íntegros, sim, mas acima de tudo, que andam com Deus. Porque Deus quer revelar coisas aos seus para fazer a diferença nessa sociedade. Esse mundo está distante de Deus. Esse mundo precisa de Deus. Esse mundo em que vivemos está doente. E Deus quer levantar vidas para fazer a diferença nessa sociedade, para fazer a diferença na sua própria família, colocar a sua família dentro da arca, levar a sua família para próximo de Deus. Deus quer dar grandes desafios na sua vida, na sua caminhada espiritual, na sua caminhada profissional, na sua caminhada estudantil. Enfim, aonde você estiver inserido, Deus quer colocar em suas mãos grandes desafios, mas você tem que estar preparado. Você tem que entender que sem Deus você não vai conseguir. Com Ele você já conseguiu, é só questão de tempo. E hoje, o Senhor Jesus Cristo nos chama. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do seu coração e entender esta palavra, Deus vai entrar no seu coração e vai ser íntimo com você, vai se revelar a você. As dúvidas, o seu complexo inferior, a sua autoestima baixa, vai cair por terra, porque você vai entender que não é você que faz, e sim Deus que te capacita a fazer. Então, a missão pode ser aos seus olhos, olhando humanamente, eu não tenho condições de fazer isso. Eu não sou capaz de fazer aquilo. Jamais eu vou conseguir alcançar essa profissão, que ela é tão concorrida, essa profissão. Não vou conseguir, não vai dar, não. Palavras negativas vêm, mas eu quero nesta hora, na autoridade que há no nome de Jesus, dizer para você, não fale mais isso. Que caia por terra essa visão, porque Deus te chamou sim para grandes desafios, porque é Ele que vai te capacitar. Aquilo que o homem faz e o homem sem Deus, nós temos muitas pessoas que são íntegras e justas na terra e elas conseguem muitas coisas grandes, mas só que tem um diferencial. Tem muitos que têm essas características, mas não andam com Deus. Então são limitados. O que Deus tem para fazer na sua vida é algo em que vai impactar, inclusive, vidas que você não conhece. Porque são grandes e importantes desafios dados por Deus, não pelo homem.
Então que o complexo de inferioridade caia por terra e você entenda que Deus vai te capacitar. Mas para isso você tem que andar com Ele, tem que ser íntimo dEle, tem que ter temor no coração e ser obediente. Porque Deus vai te capacitar e vai te usar. Grandes e importantes desafios Deus concede. Deus separa homens e mulheres para cumprir essas missões. E se você crê, se você se dispuser, Deus vai colocar em suas mãos grandes desafios aos olhos dele, não do homem. Que Deus te abençoe. Que Deus te revele, te abençoe e te conceda um dia de vitória em nome de Jesus. Amém.